Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, meus amigos, estaremos comentando, como vocês podem observar, sobre o fundo imobiliário TRXF11, cotação fechando aqui o pregão do dia 4 de fevereiro, tá? A 94,52. Um baita fundo imobiliário, ele que era, ok? Muito atenção, era no passado, muito focado em renda urbana. Ainda é considerado um fundo, meus amigos, bem focalizado em tijolo. Mas eu vou mostrar para vocês muita coisa que mudou, tá? No fundo, olha só, nos últimos 30 dias ele traz uma queda de 2,71 e ele não pagou este patamar em dividendos. Então, se você comprou este fundo aqui nos últimos 30 dias, você pode sim estar aí no negativo. Não quer dizer prejuízo, porque só vai ter prejuízo se você comprou a 97 e vendeu a 94,50, descontando os dividendos. Aí você teve um prejuízo, mas não é assim que funciona investir em fundos imobiliários. Não é para trade, não é para swing trade. Você compra buscando valorização, rentabilidade e dividendos no longo prazo, tá? Estratégia de fundos imobiliários é diferente. Vamos lá. Nos últimos 6 meses, temos aqui, ó, 97, ele chegou em alguns momentos, lá em outubro, a mais de R$ 100. E neste momento, por que você pagou 100, 101, mas não está pagando 94? Ah, Lucas, porque a estratégia do fundo mudou. Não, a estratégia do fundo nunca mudou, ela sempre foi muito clara, tá? Aqui o fundo teria uma gestão ativa, a gente está aqui ó, no último relatório gerencial disponível. Então, esse aqui está quente, o relatório saiu agora, referente já a janeiro de 2026, tá? Estou falando de um fundo, meus amigos, com uma história bela, tá? Uma história aqui que ela vem trazendo para a gente, ó, no início de 2019, passou crise, ele tem aqui a gestora TRX, administrada pela BRL Trust, faz o pagamento no 10º dia útil do mês e cobra 1% de taxa. Ponto de observação: o fundo já realizou 12 emissões, sendo a última neste ano de 2026. Tá? Ele conta com 237 mil investidores, então cresceu e muito. Se a gente for pegar aqui, vocês vão ver, o fundo comenta inclusive sobre isso. E o patrimônio, veja o nosso último vídeo, era menor do que isso. O fundo já está com 6,3 bilhões de valor patrimonial. Tá? Dividendo ele segue neste mesmo patamar de 93 centavos e agora já são 121 imóveis. Veja vídeos anteriores aí que a gente trouxe sobre o TRXF11, vídeos aí de 5, 6 meses atrás, o quanto o fundo cresceu. Ele cresceu muito rápido, isto causou estranheza, causou, meus amigos, aí uma certa aflição em alguns investidores, tá? E venda, queda. Muitos consideraram uma leve diluição que aconteceu e a possibilidade dessa diluição, tá, piorar e afetar o fundo, algo arriscado. O fundo realizou, tá, meus amigos, aí alguns movimentos que eu vou comentar. Ele tem uma vacância baixíssima, isso é muito bom, contratos atípicos, tá, na sua grande maioria, e mais de 1 milhão de área bruta locável, tá, muito bacana mesmo. Presente em 17 estados, ele traz aqui sobre o crescimento, olha, você vê, ó, o crescimento de investidores, né? Em um mês, o fundo cresceu 8% no número de investidores, ultrapassou e ganhou mais de 10 mil novos cotistas, quase 20 mil, para vocês terem noção. Essa aqui foi a última emissão agora, tá? Onde o fundo chegou aí a ultrapassar esses 6 bilhões, segue pagando 93 centavos e aqui ele vem trazendo comentários, né, sobre o mercado como um todo, não sobre o fundo. Aqui ele fala sobre a Super Quarta, ele fala, tá, sobre o segmento de fundos imobiliários, fala até sobre questões eleitorais. Mas é aqui ó, que eu quero falar para vocês. Ele vem trazendo sobre o crescimento do fundo, número de cotistas que eu já comentei. Ele traz para a gente, tá, meus amigos, que o fundo explicou um pouco mais sobre a sua estratégia, aonde ele está investindo também em outros fundos e também em CRIs, que são dívidas. Logo abaixo ele vai falando as suas alocações, visando o que? O fundo tem, meus amigos, né, uma gestão ativa. Então ele vai fazer investimentos que ele julgar ser interessante. Né? Olha só, por exemplo, aqui, ele vem trazendo para a gente que ele comprou um pouco de EZTB, ele vem falando para a gente 3% ali do seu patrimônio, tá? Que é um fundo gerido pelo BTG Pactual. Ele comprou um pouquinho da Snell, que é o fundo Suno Energia Limpa, 2,4% do patrimônio líquido está, tá, no Suno Energia Limpa. Tem aqui um pouco de BB, tá? Olha só, traz aqui também pra gente, ó, veja, o TJKB, PQAG. Então tem muita coisa,
dentro do fundo, né? Muita coisa nova que ele está colocando, além do que a gente achava que era só imóvel ali de varejo. Não, não é. Ele foi diversificando cada vez mais. Hoje é caracterizado como um fundo imobiliário híbrido, ou seja, não possui somente uma estratégia única, mas o importante é ele está conseguindo manter e entregar os seus resultados. O histórico de distribuição de dividendos segue muito bacana, tá? Pagou aqui em dezembro R$1, agora 93 centavos de novo, mas a média de 93 há muito tempo vem acontecendo, tá? Eu até prefiro, meus amigos, que o fundo mantenha do que pagar R$1 e depois pagar 93, porque tem muito investidor que entra por causa de R$1 e vende quando o dividendo cai. Tá? Isso aqui atrapalha e muito. Mas para mim, que sou investidor de longo prazo, estou aí no fundo, eu acho isso muito bom, essas quedas, porque não mudou nada no fundo. Tá? Sim, o fundo cresceu. Desde o início eu entendi a estratégia dele, eu entrei sabendo que ele poderia colocar mais coisas dentro dele. Tá? Consequentemente, olha, o que é o portfólio do fundo hoje? Ele tem atacadista, que era aqui, ó, junto com o varejo, quase 100% do imóvel, do portfólio de imóvel do fundo. Hoje ele já tem, ó, atacadista e varejo com mais de 50%, mas temos agora educacional, diversos, shopping center, saúde, hospital, casa e construção. Então diversificou e muito. Segmento de varejo, 64%. O restante, ó, já entrou um pouco de logística, que é muito bom, eu gosto. Renda urbana tem 10,1%, que é para mim muito semelhante com questão de varejo. Hospital e shopping entrou aqui de novidade. Principais inquilinos, ainda temos aqui Açaí e o Mix Mateus comandando, tá? Só que agora a gente já tem o Albert Einstein aqui em quarta maior posição, 6,6%. Tá? Entrou muita coisa, lojas aqui da Caixa, que ele vai acabar, meus amigos, fazendo transações. Em oportunidades, ele pode vender esses imóveis. Tá? A maioria dos imóveis, 57 deles estão em São Paulo, mais de 40%. Tem aqui alguns no Rio de Janeiro, Bahia, Minas. Então, muito bacana a diversificação em estados. Tá? E ele tem esse conflito de interesse que muita gente não gosta, mas está tranquilo. TRXB, que é da mesma gestora, ele investe também. Tá vendo? Então, através do TRXB, ele tem 7 do Açaí, 3 do Pão de Açúcar e 2 do Extra. É outro fundo imobiliário da mesma gestora. Então, tem essa troca de favores aí. Muita gente não gosta de alguns dos conflitos que ele faz. Ele apresenta nesse relatório todos os seus imóveis, inclusive os que não são aí mais no segmento de renda urbana, né? Algumas agências. Ele pode fazer vendas. Fique tranquilo. Tá? Não entre no fundo sem saber. Para mim, tá tranquilo, desde que ele mantenha, meus amigos, a transparência. Ele vem trazendo para a gente aqui os dados. Tá? Tem que ler com carinho, de fato. Pode ficar às vezes difícil de interpretar o relatório, mas vamos ler, vamos acompanhar. O dividendo está firme e forte. Semana que vem tem pingado aí para a gente de dividendo. Eu estou tranquilo, estou comprando, aproveitando. Acho um ótimo dividend yield, considerando inclusive que a Selic vai cair, as cotas podem subir, né? Isso aqui é líquido. Tá difícil de conseguir esses 12,5 isento de imposto de renda nesse momento. Tá? O fundo ainda está descontado, cerca de 8%, conta com mais de 200 mil investidores, vocês viram quase 240 atualizado, o Status Invest não atualizou, né? A liquidez está absurda, é de fato aí mais de 20 milhões ao dia e está remunerando muito bem. Tá? Acima de 0,80 eu acho muito bom, excelente, ele está pagando 0,97, quase 1%. Então estou tranquilo, acumulando. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Não é recomendação de compra, de venda ou de investimento, mas eu vou finalizando por aqui. Sigo firme e forte, acreditando neste fundo. Inscreva-se no canal, clique no joinha e deixe o seu gostei.